Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa sexta-feira, para aqueles que gostam, para aqueles que curtem, para aqueles que amam, enfim, sextou, torcedor vascaíno. E é claro, nesse sextou, você ficará muito bem informado sobre as primeiras notícias de sexta aqui no canal do Gigante Vasco. Temos muitas novidades a trazer aqui a vocês. Vamos falar sobre reforma de São Januário, vamos falar sobre um cria aí que está se destacando no futebol manauara, meu amigo, jogador que inclusive voltará ao Vasco da Gama na próxima temporada. E olhando esse atleta nas mãos do Rafael Paiva, sei não, hein? Acho que pode dar muito bom. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras situações envolvendo esse contrato aí com o grupo norte-americano que deixou uma grande pulga atrás da orelha da torcida vascaína e muitas outras novidades. Um Acorda Vascão que chega aí, é claro, bastante movimentado, bastante agitado já nessa manhã de sexta-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal vascaíno, venha logo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós contamos muito aí com a presença, a participação e o apoio de todos vocês. A gente está gravando esse vídeo na madrugada, já de sexta-feira, e olha só, meu amigo, se liga nessa daqui. Olha isso. Olha quantos inscritos nós estamos atualmente. 139 mil. Aliás, isso daqui está desatualizado, vascaíno. Olha quantos inscritos agora sim, tá? Nós estamos atualmente. Olha, 139.992. Faltam exatamente 8 pessoas para chegarmos aí à marca dos 140 mil. Eu tenho certeza que a gente vai chegar agora nesse Acorda Vascão. Como? Nosso vídeo, clicou aqui, ó, palavrinha inscreva-se, já era, meu amigo. Só você fazendo isso a gente já chegou aí aos 140 mil. Então se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, ative o seu sininho de notificação também, como faz, tá o sininho de notificação aqui. Clicou, assinou, ativou todas. Só fazer isso, meu amigo, que você já é inscrito, já vai receber as nossas notificações. E também, é claro, não pode esquecer, ó, deixar o like no vídeo é de suma importância. Então, contamos muito aí com você, se inscreva, compartilhe, vamos chegar aí logo nessa marca tão importante dos 140 mil inscritos. Contamos muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Show, Vascão? Vambora então, né, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre 777 Partners, que ontem a gente trouxe a vocês, né, informações sobre esse contrato envolvendo o Vasco da Gama e o grupo norte-americano, um contrato que foi assinado em meados de 2022 e um contrato que ontem teve parte dele sendo divulgado, parte dele caindo aí, né, na torcida vascaína. O GE teve acesso aí a certa parte do documento que estava em um segredo de justiça e foi se divulgado. E nesse documento continha aí as páginas exatamente desse contrato envolvendo o Vasco e o grupo norte-americano. E por que a gente está falando sobre isso? Porque talvez, meu amigo, esse contrato ele possa simbolizar muito qual será o futuro do Vasco da Gama quanto a um novo investidor. Hoje a 777 ela tem exatamente 30% das ações da Vasco da Gama SAF. Não a 777, né? Porém a ACAP, que é a grande controladora do grupo norte-americano. A 777, a ACAP, ela vai vender 30% daquilo que tem. E os outros 40% que está no contrato da SAF, fica uma grande dúvida do que irá acontecer. Se o Vasco vai negociar separado dos 30% que pertence à ACAP, será tudo negociado de uma forma conjunta e o contrato será o mesmo estabelecido em maio de 2022? Ficam-se essas dúvidas. Qual é a grande questão de toda essa situação que é muito importante? O que se foi revelado lá na aba do documento, do contrato, com relação à postura que o Vasco deveria ter com relação às ações que a pertenciam. E por que a gente está falando sobre isso? Porque assim que o contrato foi assinado entre Vasco e o grupo norte-americano, o Vasco ele permaneceu com 30% das ações. E as ações são do Vasco.
O Vasco poderia vender essas ações para qualquer outro clube, mas o contrato assinado entre as partes, o contrato proibia, melhor dizendo, a venda de ações do Vasco da Gama, desses 30% que o Vasco ainda detinha, para certos grupos. E, ao meu ver, isso representa muito a postura que esses grupos têm com relação ao Vasco, a postura de receio da 777, de interesse desses grupos com o Vasco, e até mesmo, meu amigo, sinceramente, a possibilidade iminente desses clubes quererem o Vasco. Eu acho que o Vasco, ele foi um clube que todo esse processo de venda, de formatação do contrato, foi feito pela XP Investimentos. E eu não duvido nada que a XP tenha batido lá para o grupo norte-americano o seguinte, ó, 777, é melhor você aí no contrato proibir alguns clubes não, né? Perdão, alguns grupos de investidores de comprar as ações do Vasco. Porque esses caras estão de olho e a qualquer momento eles podem chegar, querendo comprar as ações do Gigante da Colina. E por que a gente está falando isso? Porque era proibido em contrato. O Vasco da Gama, por contrato, não poderia vender as suas ações para exatamente, meu amigo torcedor vascaíno, 5 grandes grupos. Quais são esses 5 grandes grupos? O primeiro deles, o Fenway Sports Group, um grupo que, inclusive, recentemente a gente teve a informação que se interessou pela compra do Vasco da Gama. Essa Fenway Sports Group é um conglomerado multinacional americano de holdings esportivas que possui o Boston Red Sox da Major League Baseball, possui o Liverpool do Campeonato Inglês, possui também o Pittsburgh Penguins da National Hockey League e também possui o RFK Racing da NASCAR e o Boston Common Golf da TGL. Então, é um grupo que está no golfe, está no basquete, está no futebol, está aí até no NASCAR, né, que é uma espécie, não uma espécie, né, é uma corrida, né, de carros. Então, um grupo muito forte que se interessou sim pelo Vasco da Gama, tá? Recentemente a gente teve a informação que esse grupo sondou o Vasco após todo esse imbróglio. Essa sondagem aconteceu aí em meados de maio, assim que o Vasco da Gama entrou na justiça contra a 777. O que significa? É um grupo que está de olho no Vasco, um grupo que, de acordo com informações, em agosto, né, teve uma reunião aí com o Vasco da Gama pela possibilidade de um investimento na SAF Cruz Maltina, e é um grupo que estava lá, ó, restrito no contrato, que não poderia comprar as ações que pertenciam ao Vasco da Gama, que não foram vendidas ao grupo norte-americano. Então é bom a gente ficar de olho. Além do Fenway Sports Group, temos também o City Football Group, né, que é um grupo aí que está mais confirmado do que nunca, é por isso que a gente está falando muito com vocês, que talvez esse ato de no contrato a 777 restrir a venda de ações para especificamente esses 5 grandes investidores, tem alguma coisa aí por trás. O City Football Group é um grupo que se interessou, isso foi confirmado por Roberto Duque Estrada, que sim, o City Football Group, ele fez uma grande oferta pela compra das ações do Vasco da Gama antes do Vasco ser vendido a 777. Mas o Vasco não quis vender a sua SAF para o City Football Group. Por quê? A gente um dia vai descobrir. City Football Group é um grupo aí que tem Girona, tem o Montevideo City do Uruguai, tem o Yokohama do Japão, o Melbourne City da Austrália, o New York City dos Estados Unidos, Manchester City da Inglaterra, o Bahia aqui no Brasil, é um grupo fortíssimo que tem vários outros clubes além desses citados e que se interessou pelo Vasco e que também estava lá barrado, né? Tava com uma linha vermelha em cima do nome do City Football Group. O Vasco não poderá vender nada das ações que ainda detém. Além de City Football Group e Fenway Sports Group, temos também um outro grupo, que é o Pacifica Media Group, um grupo, né, até mesmo pouco falado. Para quem não conhece, esse grupo é um grupo muito famoso, porém, nos Estados Unidos. É um grupo que tem propriedade de times de futebol europeu. Informações aí que tivemos recentemente é que é um grupo muito forte, que tem crescido muito. Ele não está apenas no futebol, mas está também em alguns outros lugares. Nesse momento, esse grupo ele tem o Kiev Austin da Bélgica, Burnley da Inglaterra, FDen Bosch da Holanda, Nancy da França, Egberg da Dinamarca, Thun da Suíça e o FK Kaiserslautern da Alemanha, um grupo também
bastante forte aí, que foi barrado lá, né, pela 777 Partners, que o Vasco não poderia vender nem 1% das ações para esses grupos. E temos outros dois para fechar, que é o grupo Red Bull, que hoje tem o Red Bull Bragantino, tem o Red Bull Salzburg, tem aí um grupo também na Áustria, que eu esqueci o nome aqui do clube que tem na Áustria, perdão. É um grupo bem forte, né, que todos nós conhecemos. É o New York Red Bull, o Bragantino Red Bull, o Salzburg Red Bull. É realmente um grupo muito forte que também foi lá, ó, barrado. Red Bull não pode chegar no Vasco da Gama. E para fechar, o Eagle Football. Quem é o Eagle Football? É o de John Textor, né? Tem Lyon, que tem Botafogo, que tem aí outros clubes ao redor do mundo na Bélgica, como o RWD, tem o Crystal Palace, é um grupo bem forte, então assim, é importante a gente ficar de olho. O Eagle Football não vem porque já tem o Botafogo, não tem nem sentido o investimento no Vasco. O Red Bull Bragantino, o Red Bull, perdão, do grupo Red Bull, não tem muita lógica também, até pelas diretrizes de futebol deles, que gostam de reformular a marca, estampar a marca Red Bull nos clubes que compra, tem por característica comprar clubes de menor porte, né, menor tamanho realmente em termos de futebol para começar um trabalho do zero, descarta esse nome, e o City Football Group, como comprou aí, né, recentemente o Bahia, também descarta. Mas Finway Sports Group e Pacific Media Group, meu amigo, bom a gente ficar de olho porque pode ter negócio aí nessa situação. Não foi à toa, a 777 tem barrado esses grupos aí e restringido a venda do Vasco da Gama, qualquer porcentagem das ações para ambos investidores. Prosseguindo aqui com o vídeo, temos algumas informações importantes a trazer aqui a vocês, e dentre elas algo muito legal, que é sobre Cauã Barros, cara. Tá aparecendo aí na imagem a vocês quem é o Cauã. Para você que não conhece o Cauã, ele é um manauara. Sim, Cauã é um manauara. Ele nasceu perdão, não é manauara não. Ele nasceu em Tacaratu, em Pernambuco. Cauã, ele tem uma história muito legal, ele chega no Vasco muito novo, ainda para o sub-15, né, do nosso Cruz Maltino. Cauã é um jogador que sempre se destacou, perdão, nas categorias de base. Para quem não conhece, Cauã Barros, falei que ele era manauara porque o Cauã, ele é natural de uma tribo indígena, dos Pancararus. Ele é uma estrela na tribo, uma tribo que fica situada aí na margem do Rio São Francisco. Um jogador que sempre foi muito destaque, essa história de superação sempre chamou muito a atenção, né, de todo mundo que trabalhava no Vasco e todo torcedor que acompanhou a base Cruz Maltino. Cauã, ele começa o ano passado como titular da posição. Eu lembro que o início do ano dele sob o comando do técnico Maurício Barbieri foi muito bom. O Cauã, ele consegue ganhar titularidade no início do ano com a camisa do Vasco da Gama. Ele joga aí os seus primeiros jogos de Campeonato Carioca, ele entra contra a equipe do Flamengo como titular, no Cariocão, contra o Botafogo. Ainda no Campeonato Brasileiro também o Cauã, ele tem certo período de titularidade e entrando aos jogos com certa frequência, contra, por exemplo, o Santos aqui em São Januário pelo primeiro turno, São Paulo jogando no Morumbi, perdão, no primeiro turno, tudo no Brasileiro do ano passado, o Cauã era titular. Mas assim que o Ramon Dias ele entra no Vasco da Gama, o Cauã ele perde completamente seu espaço dentro do Vasco. E vira o ano, o Cauã, com o Ramon Dias ainda no comando do Vasco, não consegue ter nenhum espaço e ele é emprestado. Informações é que o Cauã tinha alguns problemas internos, tá? Com relação à festa, essa informação que chegou a mim. Esse foi um dos motivos para que até ele tenha sido afastado lá no meio do ano passado. Então chegou um momento que ele foi afastado, sim, e chegou a voltar ao sub-20 do Vasco da Gama, por uma ordem do Ramon Dias. Tanto ele como o Eric Marcos, todo mundo aí da mesma turma. Cauã, porém, como não foi utilizado pelo Vasco, e o Vasco sabia do potencial do jogador, o Vasco resolveu o emprestar. Ele emprestou para o Amazonas para a disputa da Série B do Brasileiro. E por lá ele tá jogando muita bola, tá? Cauã é titular absoluto do meio-campo do Amazonas. O Cauã tem notas muito boas jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá atuando aí como um segundo volante. O último jogo dele foi agora, nesse último dia 4 de outubro, antes da data FIFA, contra o Novo Horizontino, onde foi titular e teve uma nota no SofaScore de 7.4. Cauã, ele fecha o jogo com 37 passes certos, de 40 tentativas, 60 ações com a bola. De 4 bolas longas que tentou, ele acertou 3. Chegou no gol 3 vezes, finalizando. De 6 duelos que disputou no chão, ele ganhou 4. De 4 duelos que ele disputou no alto, ele ganhou 2. Ele ainda foi um jogador que teve um corte, bloqueou 2 chutes, teve um desarme e sofreu apenas um drible. Números muito bons de um volante promissor, de 20 anos de idade, que está conseguindo se destacar no Amazonas. E quer voltar ao Vasco da Gama, tá? Ele tem um contrato com o Vasco ainda até o final do ano que vem.
ele volta ao Vasco da Gama. Ele até chegou a falar recentemente, numa entrevista ao GE, né, abre aspas, ver esse momento é algo muito especial para mim. Estou confiante e sei que posso ajudar cada vez mais o grupo. Não faço nada sozinho. Se o Barros hoje está bem, é sinal que tem mais 10 caras todo banco de reserva ajudando ele. Isso não é só um mérito. Isso não é um mérito, perdão, só meu. Então, tá muito afim, tá querendo muito, tá vendo uma fase boa dentro dos gramados, tá vivendo um momento legal fora dos gramados. O Cauã, ele casou recentemente, então assim, acredito que ele tá bem com a sua esposa, com a sua mulher. Isso, é claro, alinha também os pensamentos de um garoto tão jovem, de 20 anos, quanto o Cauã, fora das 4 linhas. Ele tá muito focado. Ele quer muito virar essa chave na carreira. E essa volta pro Vasco, com toda certeza, será fundamental. E algo muito legal que rolou ontem foi uma entrevista desse mesmo Cauã, que a gente está falando aí com vocês, lá pro canal do Atenção Vascaínos. Cauã, ele deu uma entrevista, falou um pouquinho, através de um áudio, e a gente traz aqui a vocês qual é o momento que o Cauã Barros, esse jovem, destaque da base, garoto, de muita qualidade, muita bola, falando sobre a expectativa, até mesmo, quem sabe, de um futuro, um retorno ao nosso Vasco da Gama. Então, eu carrego um carinho muito especial pelo Vasco, é o clube onde praticamente tudo começou. É um time enorme, com uma torcida apaixonada e merece viver grandes glórias. Sobre ficar ou não, minha opinião é que tudo tem seu momento. Acredito que naquele momento não era a minha hora. Cara, confesso que foi uma surpresa para mim, sim. Eu não esperava, fui perdendo espaço sem ter oportunidade, e isso pode destruir a confiança de qualquer atleta. Ainda mais eu, um garoto promovido, recém-promovido na verdade. Acho que faltou um pouco de sensibilidade da antiga comissão. E o Vasco é um clube formado onde, onde dá muita estrutura para a maioria dos atletas jovens, mas aquela comissão não via isso como uma carta na manga. Na verdade, eu estou focado aqui na minha reta final do Campeonato Brasileiro. Tenho meu espaço e quero ajudar o Amazonas a conquistar o acesso. O futuro, na verdade, o futuro está nas mãos de Deus, né? Como disse, tem um carinho muito pelo Vasco e tem um contrato também. Jamais vou fechar as portas para um clube que significa tanto na minha vida. Eu agradeço muito pelas lembranças e digo que torço, assim como vocês. É um clube que sempre estará no meu coração, e se um dia eu tiver a oportunidade, vou defender sempre como sempre eu fiz, com garra, com unha nos dentes. Então, é como sempre eu fiz. Vou sempre ajudar o Vasco. Ele tem 20 anos de idade e, bem, nunca deixou. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Deixa clara a sua opinião. Se você acha que o Cauã merecia ter mais um espaço aí no profissional do Vasco no ano de 2025, vale a pena? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre uma curiosidade, muito mais que uma notícia, até porque não há nada confirmado ainda, uma curiosidade. Nesse momento faltam exatamente 6 partidas, tá? Para você vivenciar os últimos momentos de São Januário. Talvez 7, se o Vasco chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e esse jogo ocorrer no nosso Caldeirão. Hoje restam a semifinal, o jogo de volta contra o Atlético. Depois o Vasco, pela 19ª rodada, enfrenta o Cuiabá. Enfrenta pela 31ª o Bahia. Na 34ª rodada, enfrenta o Inter. Na 36ª, o Atlético Goianiense. Fecha a 37ª rodada, penúltima rodada do Brasileiro, enfrentando a equipe do Atlético Mineiro, também dentro de São Januário. Tá chegando o fim. Contagem regressiva para o Caldeirão, meu amigo, mais do que nunca. Restam aí 6 joguinhos, 6 jogos de despedida de São Januário. E por que a gente está falando sobre curiosidade? Porque ontem tivemos aí uma informação através do GE que hoje o Vasco da Gama está estudando internamente a possibilidade de usar um gramado sintético. Atualmente a Grande São Januário é 100% natural, uma grama muito boa, tá? O Vasco, ele é uma referência hoje com relação ao aspecto gramado. O gramado de São Januário é de fato um esculacho. E internamente hoje a tendência é sim que após a reforma o Vasco não tenha um gramado mais 100% natural. Um gramado ou híbrido, ou talvez até mesmo 100% sintético, tá? Gramado híbrido é um gramado que ele é sintético ao mesmo tempo e também tem um pouquinho de uma grama natural. Isso, automaticamente, você colocando o gramado sintético, ele aumenta o custo da reforma. Mas olhando a médio e longo prazo, ele é benéfico financeiramente também ao Vasco, porque o Vasco não precisará ficar mais se preocupando tanto com relação
ao cuidado com o gramado. Hoje a gente vê isso já no Newton Santos, a gente vê isso já no Palmeiras, a gente vê isso no Atlético Paranaense, a gente vê isso como uma possibilidade para o próprio Atlético Mineiro na Arena MRV. O Vasco também ele olha isso com bons olhos, até porque o gramado artificial ele beneficia muito o clube, o fator casa. É muito difícil você jogar contra o Atlético, contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Por que será? Em casa. Não é só pela qualidade dos clubes, não. É porque jogar na casa deles é difícil por conta do gramado. Tanto que se você vê o Botafogo, ele foi lá, enfrentou o Atlético e ganhou de 2-0, salvo engano. Por quê? Porque já está acostumado com gramado sintético. É um jogo mais corrido, é um jogo mais intenso. Quem não tem gramado artificial sente muito quando vai jogar nessas arenas, nesses estádios com um gramado diferente. Então o Vasco ele hoje olha sim por esse sentido, por ter um custo menor a longo prazo, mas também por esse fator caso ficar ainda mais pesado, né? Ficar ainda mais difícil jogar dentro de São Januário por conta do gramado artificial. Mas é algo ainda em estágio inicial que o Vasco pensa, e a gente, é claro, vai ficar sempre de olho aí nessa reforma para trazer tudo que tem a vocês. A gente vai ficando por aqui nesse momento. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Se você, é claro, concorda com essa ideia de um gramado artificial, deixa aí nos comentários. A gente já vai voltar com o nosso Fala Gigante na parte da tarde e contando, sem dúvida nenhuma, né, com a presença e o apoio de todos vocês. Então, meu amigo, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal. E como sempre falamos aqui, meu amigo, saudações vascaínas.